Pessoal, a foto que roda o mundo e mostra a cara do Brasil provavelmente seja essa aqui. Vou começar com essa matéria da Gazeta do Povo, nesse nosso editorial, falando sobre o encontro do Lula e do Maduro, e informar para vocês que provavelmente não vai ter Pix essa semana ou o Pix não caiu. Porque até a Rede Globo chamou Lula e Maduro de ditadores. O camarote ficou todo nervosinho da forma que o Maduro tratou a imprensa brasileira. Pois é, aqui no Brasil, da última vez que o Lula trouxe o Maduro, jornalistas apanharam, tá? Da polícia do Maduro aqui dentro do Brasil. E a mídia calou a boca. Também sabemos que se tem uma coisa que a imprensa no Brasil não tem hoje mais, é liberdade. Já o Demétrio foi mais além. Falou que o Lula sempre foi alinhado com ditaduras. Pois é, será que vão multar o Demétrio também? Porque antes, se você dissesse isso, você era um espalhador de fake news. Pois é, a regulação das redes sociais, ela vai servir exatamente para isso. Para que alguém, censor da democracia, te diga o que é fake news ou não, mas não baseado em fatos e na realidade, e na percepção deles. Eles diziam que falar que Lula é aliado de ditadores era fake news, te multava e ameaçava até a perda do mandato. Pois é, era verdade ou era mentira? Tá a foto para provar para vocês. Lula e Maduro se reúnem por mais de uma hora e falam sobre eleições e acordos. Pois é. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com o ditador venezuelano Nicolás Maduro em São Vicente e Granadinas, uma ilha do Caribe. Segundo a Gazeta do Povo apurou, no encontro, os dois falaram sobre eleições no país e assinaram um memorando de entendimento com a intenção de aprofundar o relacionamento bilateral. Ah, mas o Brasil vai mesmo aprofundar o entendimento com a Venezuela? Já está. O encontro aconteceu em paralelo à cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos, a CELAC, e teve duração de cerca de 1h10. Maduro assegurou que fará eleições no país, e os dois trataram sobre diversos temas, entre eles a crise Yanomami no território indígena e a dívida que Caracas ainda possui com o país. É bom lembrar, viu? Maduro deve bilhões aos cofres públicos e nunca vai pagar. O Lula disse que ele nunca pagou porque o Bolsonaro nunca cobrou. Pois é. E o Lula? Não está cobrando, não? Cadê o pagamento? Pois é. O Lula quer emprestar mais. Há quem diga que isso um dia foi fake news. O Mário Frias fez uma publicação da saída do Maduro com os repórteres, né? E ele falou em relação ao Lula: temos relações de amizade e respeito, diz Maduro sobre encontro com Lula. Então, falar que Lula é amigo de ditadores era fake news. Agora não é mais, porque o ditador falou: temos relações de amizade com o Lula. E aí, nessa reportagem, quando um repórter brasileiro falou: e aí, vai ter eleição de verdade ou essa coisa que vocês fazem lá e que só para enganar o povo? O Maduro ficou a mula, não falou, não respondeu. É lógico que o repórter não utilizou essas palavras. Ele perguntou se haveriam mesmo eleições justas e democráticas na Venezuela. Maduro não quis responder. E aí o camarote, vendo que o Pix não caiu lá na Globo, resolveu criticar, chamou de deboche. Não respeitar e não responder jornalistas é coisa de ditador, diz Camarote sobre a postura de Maduro em entrevista. Vamos lá, vou alugar o ouvido de vocês um pouquinho, mas vale a pena ouvir. Bora lá. Só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. Vamos lá. E antes de continuar a ouvir o camarote, eu só lembrei de uma coisinha, uma entrevista que aconteceu
logo depois que teve uma manifestação do Bolsonaro. Essa matéria é do Terra. E eu quero que vocês assistam aqui comigo. Bom dia, ministros. Eu sou Lu Arcoota, repórter do Jornal Valor Econômico. Eu gostaria que a ministra Esther detalhasse um pouco mais como vai ser a participação da iniciativa privada nesse programa. Se o ministro Rui Costa também puder falar sobre a conexão desse programa com o PAC, né? E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ministra Esther e ministro Rui. Vamos lá. Vocês viram que a jornalista perguntou, e aí ele não só não respondeu, como ela foi vaiada. E assim, nenhuma da turma da democracia lá, nem para falar, pessoal, que isso? Vocês estão vaiando alguém da imprensa? Não. Pois é, nessa aí o Camarote esqueceu de falar. Mas vamos pegar essa fala do Camarote agora e aplicar nesse caso. Eu acho bem interessante aplicar nesse caso. Mas continua a fala do Camarote aqui. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Isso. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. Acho que falou tudo, né? Justificar o injustificável. Mas a imprensa brasileira já anda mestre para justificar o injustificável. O Capitão Alden, ele fez uma publicação aqui, citando agora a fala do Demétrio. Esse Demétrio aqui, para mim, da Globo News, é um dos poucos que ainda tem algum moral para poder, assim, fazer críticas contundentes, né? Isso aqui também deu sua cota de apoio ali para que o Lula estivesse no poder hoje. Mas, pelo menos, sempre se manteve coerente desde o início do governo, sempre fez críticas ao governo Lula. O Capitão Alden, ele escreveu o seguinte: estão caindo na real só agora. O discurso sobre a democracia sempre foi uma mentira, mas por que só agora estão admitindo isso? Agora você vai ouvir aí as falas do Demétrio sobre democracia e ditadura. É pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua, hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela
para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. A expectativa é... Pois bem, eis que a Globo está descobrindo aquilo que todo mundo sabe, né? É que, enfim, aí o pessoal brinca, o Pix está atrasado, milagre, a Globo está vendo isso. Foram os comentários dos internautas aqui, mas a grande realidade é que até a Globo já sentiu o que vai virar o Brasil. Até a Globo já sentiu que, mesmo sendo aliados, chega uma hora que o governo ganha tanto poder quando ele se alinha com ditaduras, mas tanto poder quando ele se torna uma ditadura, que os jornais não basta estar do lado da ditadura. O dinheiro para de pingar. Porque aí, se o jornal for contra, ele é caçado. Então, eles têm que receber qualquer coisa que o governo queira mandar. Tá batendo no bumbum a água. Eu acho pouco, tá? Acho que é pouco para a Globo. Certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Hoje, sabadão, os editoriais serão mais rápidos. Combinado? Grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial.